Quero compartilhar com você um pouco sobre o investimento na compaixão. É interessante porque nós gostamos e desejamos investir as nossas vidas naquilo que tem valor, naquilo que é importante. Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem como base aquilo que é mais importante, aquilo que você julga o mais importante. Interessante porque Harvard soltou uma pesquisa aí, ficou até famosa, é um vídeo, acho que está lá no YouTube, de pessoas que eles pesquisaram durante muitos anos. E eles pesquisaram a história da vida de várias pessoas para entender o que de fato trazia felicidade às pessoas. O que era mais importante na vida de alguém, o que produzia na vida das pessoas um ambiente de maior felicidade. E é curioso porque todas as pessoas têm o desejo de investir as suas vidas naquilo que elas julgam ser alegre, naquilo que para elas julgam ser valioso. Hoje eu estava trabalhando na eleição e foi interessante até porque fiz conexões ali, a oportunidade de falar do amor de Deus. A zona eleitoral que eu estou, uma zona eleitoral tem em média 400 pessoas votando. E as eleições que eu trabalhei, quem começa a trabalhar na eleição, irmão, se te chamar, você tem que ir até o final. Mas você sabe que a gente vê o favor de Deus em tudo, né? Que realmente, particularmente, apesar de falar não gostei, eu até que gostei, mas assim, trabalhar na eleição é algo bem desafiador, porque você fica ali o dia inteiro, não tem muita coisa para fazer. E quando o pessoal até fala, não, bom de trabalhar na eleição é que você ganha um dia, né? Mas no meu caso, imagina os irmãos, eu não venho domingo que vem, e os irmãos vêm aqui e falam, irmãos, o pastor trabalhou na eleição semana passada, está aqui o requerimento dele, não veio esse domingo, que trabalhou na eleição, né? Até foram me levar o comprovante hoje, eu falei, não preciso do comprovante, porque eu não tenho como, né, a minha vocação e o que eu faço, não vai ser importante receber esses dias que eles dão. Mas lá na minha zona eleitoral, não tem quase ninguém, né? Fizeram uma zona eleitoral para pessoas mais velhas, e é uma zona eleitoral que normalmente tem 400 pessoas, a minha só tem 100. Então, durante o dia, assim, demora muito para votar. E foi a oportunidade de nós estarmos ali compartilhando, e foi interessante porque, como você vai trabalhando em muitas eleições, eu fiz amizade com um camarada lá, e desde a eleição passada, ele falou para mim que ele tinha divorciado, e o que tinha acontecido na vida dele, e foi curioso hoje que ele veio, e aí tinha um outro camarada casado lá, 2 solteiros, eu, um casado, e esse outro veio, e ele estava fazendo um discurso lá contra o casamento, né? Ele falou, cara, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ser casado. Ele começou a falar do casamento e tal, e aí o outro se identificou que estava lá na zona com ele, né? Ele falou, ele sabia que eu era casado, perguntou para o outro, você é casado? Ele falou, sou. Ele, cara, casamento é terrível, casamento não presta, casamento não sei o quê. E não é verdade? O outro, é verdade, é. O outro se sentiu identificado com aquilo, e ele começou a falar e tal, e tudo que ele falou tinha sentido realmente, da dificuldade de se relacionar um com o outro. E aí ele terminou falando, e aí quando eu peguei a palavra, eu falei, olha, é interessante, porque ainda que você esteja falando sobre as dificuldades do casamento, e tudo que você apresentou aqui, no seu ponto de vista, você está correto, mas o fato é o seguinte, o casamento é algo mais valioso. Falei para ele, eu fico imaginando eu envelhecendo, fico imaginando eu velhinho, sem uma estrutura familiar, eu fico imaginando isso, a família é a base de tudo. Como é que você está aconselhando eles a não casar? Eles não vão ter filhos se não casar, muito provavelmente. Mas por quê? Porque é valioso, e o que é valioso, é interessante porque, aí ele falou para mim, com o índice de divórcio que está, será que as pessoas vão continuar casando? Eu falei para ele, olha, eu acho por um motivo, porque as pessoas entendem o quanto isso é importante. Por mais que o mundo queira trazer esse novo conceito de família, destruir esses valores, é interessante porque as pessoas continuam a investir as suas vidas nisso. Por quê? Porque elas entenderam, isso é importante, isso é valioso. Ainda que tenha suas dificuldades, seus desajustes, a família é importante, foi Deus que criou, isso é valioso. Tudo que é valioso, tudo que é importante, nós gostamos de viver a vida para aquilo que traz relevância. Você vai desgastar a sua vida, pode ter certeza, você tem desgastado a sua vida naquilo que para você é importante. Você tem desgastado a sua vida naquilo que para você é importante. Você tem colocado os seus sonhos, sua expectativa naquilo que para você é relevante. Você não coloca a sua vida naturalmente falando, você não coloca a sua expectativa, os seus sonhos naquilo que você não acredita, naquilo que você não julga importante.
Mas é interessante porque a vida é muito curta. E não basta você desgastar a sua vida para aquilo que você julga importante. É importante que você desgaste a sua vida naquilo que para Deus é importante. É importante que você invista a sua vida naquilo que não é importante tão somente para você, no seu valor, no seu conceito, mas aquilo que é importante para Deus. Porque aquilo que é importante para Deus vai determinar a sua eternidade. E esses dias eu estava meditando. Se você fizer, né, uma linha aí para determinar a história da sua existência, se você viver, e a Bíblia diz que uma geração, a vida do homem é 70 anos mais ou menos, e essa é a média que nós vivemos. Se você colocar 70 anos, mas você vai viver uma vida de eternidade. Vão passar 1000 anos e você vai estar, seu espírito vai estar com Deus. Vão passar 100 mil anos, a gente não tem ideia o que é isso, seu espírito vai estar com Deus. Vão passar 1 bilhão de anos. Agora imagina uma linha com 1 bilhão de anos, imagina 70 anos lá na pontinha vermelho e a linha toda verde. Dá para enxergar em 1 bilhão de anos, dá para enxergar os 70 anos lá vermelhinho? Não dá. É muito pouco, é muito pequeno. Por isso a importância de entender aquilo que eu devo investir na minha vida, que vai determinar como eu vou passar a minha eternidade. Naquilo que eu vou colocar o meu coração, que vai determinar como eu vou viver o meu futuro, como eu vou viver a minha vida e como a minha vida vai ser pautada. E quando nós olhamos para isso, é importante entender o que é importante para Deus. O que para Deus é importante? Para que você não corra o risco de investir a sua vida inteira para chegar no final e descobrir que aquilo não era importante. Para que você não corra o risco de investir a sua vida inteira para chegar no final e descobrir que aquilo não tinha sentido, que foi esforço desnecessário. Eu achei interessante, eu imagino que ele é um cristão, o discurso do Brian Dilson. Ele foi o último presidente da Coca-Cola, esse discurso foi muito famoso, e no discurso dele, que ele encerrou as suas atividades na Coca-Cola, na presidência da companhia, o Brian disse: imagine a tua vida como um jogo em que tu estás a fazer malabarismo com 5 bolas no ar. As bolas são trabalho, família, saúde, amigos e vida espiritual. Terás de mantê-las todas no ar. Rapidamente você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se você soltar, ela rebate e volta. Por outro lado, as outras 4 bolas, a família, a saúde, os amigos e a vida espiritual são frágeis como vidros. Se você soltar qualquer uma dessas, ela ficará irremediavelmente lascada, marcada com arranhões, ou mesmo partida, o mesmo que dizer nunca mais será a mesma. Deves entender com isso que tem que te esforçar para conseguir cuidar do mais valioso. Trabalhar eficientemente no horário regular. Trabalhe eficientemente no horário regular e deixe o trabalho no seu lugar. Gaste o tempo necessário com aquilo que é importante. Faça exercícios, coma, descanse e, sobretudo, fortaleça a tua vida espiritual, que é o mais importante, porque é eterno. Então é interessante, eu achei curioso o discurso desse homem. Ele diz algo: os problemas são eternos e sempre tem solução. O único que nós vemos é a morte. A vida é curta, por isso saiba investir de maneira correta. E é interessante porque lá em Mateus, se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 19, basicamente o que esse homem diz aqui nesse discurso, Mateus capítulo 6, verso 19 também diz, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, verso 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Mateus capítulo 6, verso 19. E onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É interessante porque quando nós falamos de tesouro aqui, tesouro não aponta só para algo financeiro. Tesouro não fala só de algo financeiro. Mas quando a Bíblia está dizendo, não ajunteis tesouros na terra, a Bíblia está falando sobre você tomar cuidado naquilo que você investe a sua vida. A Bíblia está falando para você tomar cuidado naquilo que você acorda toda manhã. A Bíblia está falando para você tomar cuidado nos seus ideais de vida. A Bíblia está falando, olha, tome cuidado com quais são os seus sonhos. Tome cuidado com aquilo que você empreende o seu coração. Tome cuidado com aquilo que você faz da sua história.
Por quê? Porque aqui na terra a traça e a ferrugem consomem tudo, e os ladrões minam e roubam. Então o que a Bíblia está dizendo? Tome cuidado, para que o alvo da sua vida não seja um investimento a fundo perdido. É interessante porque, por que nós colocamos muro nas nossas casas em São Paulo? Por que você coloca chave na porta da sua casa? Porque você vai em alguns lugares, alguns países você não tem essa necessidade. Em algumas cidades do Brasil, inclusive, você não tem essa necessidade. E é muito gostoso quando você entra num lugar que as pessoas, elas não precisam de colocar nem chave na porta, não precisa de trancar nada, tudo está aberto, as casas não precisam ter muro. Mas por que nós colocamos muro nas nossas casas? Porque nós sabemos que na terra, tudo que você conquista pode ser roubado. Alguém pode vir roubar. Você gastou tanto tempo para fazer algo, e aí, eu não sei, provavelmente você já foi roubado. Alguma coisa, seja um lápis, uma caneta, não sei, algumas coisas mais graves. Mas é interessante porque o sentimento de ser roubado é extremamente frustrante. É ou não é? É muito ruim ser roubado. É muito ruim você ser roubado. Você compra um celular, você compra um carro, você conquista algo, você conquista uma casa, você conquista uma parte de uma empresa. E esse sentimento é muito ruim. Mas é interessante porque tudo que você faz para proteger aquilo que você conquistou. Mas a Bíblia está dizendo, tome cuidado para que o investimento da sua vida, aí eu te falo, alguém aqui recebe o salário e coloca na rua? Alguém quando recebe o salário vai no ponto mais próximo e coloca lá a sua carteira com todo o seu salário dentro? Alguém faz isso? Você sabe que fizeram um teste de confiança nos Estados Unidos, de cada 10 carteiras, 10 foram devolvidas, sem intactas, com tudo dentro. Mas você sabe que infelizmente, lá no seu bairro, se você pegar o seu salário do mês, você colocar ele na sua carteira, e aí você chega com o seu salário do mês, você pega a sua carteira, e você fala, recebi meu salário, mas sabe, eu vou deixar ele aqui no ponto um pouquinho. Você acha que vai durar quanto tempo o seu salário? Agora eu te digo, seu salário é importante, sim ou não? Você paga as suas contas do mês com o quê? Com o seu rendimento, seja o seu salário, seja o seu rendimento. Mas é interessante, você nunca vai deixar o seu salário no ponto de ônibus. Por quê? Porque ele é importante. Aquilo é importante para você. E outra, você sabe, se você colocar o seu salário no ponto de ônibus, ele é algo muito valioso para estar no ponto de ônibus. Se ele estiver no ponto de ônibus, certamente você vai ser roubado e você vai perder aquilo. Agora, o que Jesus está nos ensinando? Jesus está dizendo, olha, a sua vida é muito preciosa. A sua vida é como essa carteira cheia com o salário do final do mês. Tome cuidado para que você não invista toda a sua vida, e sua vida é tão preciosa, e que você deixe a sua vida num lugar aonde pode ser roubado, num lugar que todo o investimento da sua vida pode ser consumido. E aí Jesus nos dá a fórmula. Ele fala, não ajunteis tesouros na terra. E como eu te disse, tesouros aqui não está falando só de dinheiro. A Bíblia está dizendo, olha, não invista demais naquilo que não é eterno. Por quê? Porque tem um risco de você depositar todo o seu potencial de vida num lugar que não vai fazer sentido, que você vai perder tudo que você conquistou. E aí quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o nosso padrão. E Ele diz, ajunteis tesouros nos céus. Quantos querem ajuntar tesouros nos céus? Diga aleluia. Essa é a nossa expectativa. E quando a Bíblia diz, olha, não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro nos céus, Jesus, Ele desgastou a vida dele em prol de algo. E se Jesus foi o homem mais importante que já existiu, é preciso avaliar o seu estilo de vida. No que Jesus investiu a vida dele? No que Jesus colocou a vida dele? É interessante, irmãos, porque Jesus, o estilo de vida de Jesus, algo é claro na vida de Jesus. Jesus foi alguém muito próspero. Esses dias veio o pastor José Carlos aqui, e ele ministrou sobre adeus ao pobrezinho de Belém. Quando nós vamos para o Natal, é interessante porque, como faz a imagem de Jesus? Uma criança pobrezinha, miserável, que nasceu ali no estábulo. Mas essa não é a verdade. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, 3 reis magos muito ricos, eles pegam 3 camelos com ouro, incenso e mirra. E eles trazem ouro, incenso e mirra para Jesus, 3 coisas valiosíssimas. Te pergunto, e o ouro valia tanto quanto valia naquela época? Camelo naquela época era as escânias, era o animal que tinha capacidade de carregar mais coisa.
Quanto que vale uma Scania? Você imagina, nasce alguém manda de presente uma Scania de ouro. Como vai ser a vida dessa criança? Acabou. Jesus é essa figura de prosperidade. E aí Jesus cresce. Jesus nesse período mora no Egito, que na época era o centro da civilização do mundo. Jesus morava hoje como se fosse, Deus manda Jesus para morar em Nova York. Eu imagino que os pais de Jesus só tinham que administrar a fortuna dele, porque essa fortuna já foi suficiente, eu não sei para quantos anos. Certamente José deve ter empreendido em cima dessa fortuna. Me perdoe aqui viajar um pouco sobre isso. Mas quando Jesus chega no seu ministério, Jesus divide, né? E é interessante porque Jesus não dividiu funções senão uma. Jesus tinha lá o tesoureiro. Você sabe, ninguém que não tenha dinheiro tem tesoureiro. Não faz sentido ter tesoureiro se você não tem dinheiro. Alguém para ter tesoureiro tem que ter muito dinheiro. Fala com o meu tesoureiro. Imagina alguém que não tem dinheiro. Fala com o meu tesoureiro. Como que eu vou falar com o seu tesoureiro? Não tem dinheiro. Jesus tinha tesoureiro. E mais, Jesus certamente era tão próspero que o tesoureiro de Jesus roubava e não fazia falta. Você vê que Jesus não teve falta de nada, mesmo com o tesoureiro roubando. Jesus era alguém extremamente próspero. Com isso, quando eu estou te falando de você investir a sua vida num tesouro que não é natural, eu não estou dizendo com isso que você não vai viver uma vida próspera, não estou dizendo com isso que a sua vida não vai ser abençoada em todas as áreas, porque vai. Mas o foco da existência de Jesus não foi nisso, apesar de ter isso. A ênfase da vida de Jesus foi a compaixão pelos perdidos. Jesus moveu a sua vida em compaixão pelo outro. Jesus moveu a sua vida. Jesus, Ele fez com que todos os seus recursos, Jesus fez com que todos os seus sonhos fossem voltados à salvação do perdido. Jesus entendeu que valia a pena abrir mão da sua glória, abrir mão de um lugar de conforto. Ele vem à terra com uma motivação: salvar aquele que estava perdido. Jesus vem à terra com uma motivação, e Ele vive na terra com uma motivação: dar a vida por aqueles que estão perdidos, dar a vida por aqueles que não conhecem o Evangelho. É interessante porque Jesus vivia na eternidade, e Ele conhecia o tamanho da eternidade. Jesus conhecia o tamanho da existência humana. É por isso que em nenhum momento você vê Jesus vacilando no propósito dele, porque se por algum instante você pudesse enxergar a eternidade, você ia perceber que todo e qualquer investimento em qualquer outra coisa que não redunde em algo eterno é algo que não vale a pena colocar a vida e nem o coração. E Jesus entende então. É interessante porque o pastor Reinhard Hitler, ele já veio aqui, e ele veio aqui ministrar um seminário de fé, e você ouviu ele falando de coisas extraordinárias que Deus fez com ele. Muitas coisas extraordinárias. Ele já morreu, inclusive, e quando ele morreu, ele foi ao céu. E é interessante porque a esposa dele, ele caminha num nível de fé muito grande. A esposa dele fala para ele: amor, você precisa ter paciência comigo, porque eu nunca fui para o céu. Ele é um homem completamente desprendido de tudo, completamente desprendido. Mas por quê? Porque ele percebeu que a existência humana é algo muito limitado para que estejamos presos a ela, senão para investi-la em algo que redunde num poder eterno. Quem acha que 1 minuto é muito pouco? 1 minuto é pouco tempo? É pouco. A sua existência comparada à eternidade é muito menor do que 1 minuto. Se você começar a marcar 1 minuto agora, daqui a pouquinho já venceu 1 minuto. A sua existência completa, perto da sua existência humana terrena, é muito maior do que a comparação de tudo que você já viveu com 1 minuto. Compara tudo que você já viveu, 1 minuto é muito pouco perto de tudo. Quando você chegar na eternidade, você vai olhar para a sua existência humana com 1 minuto. Não sei nem se tudo isso. E nesse 1 minuto que você teve, é a sua oportunidade de determinar os valores nos quais você vai investir a sua vida. E Jesus, nesse 1 minuto de existência humana, sabe no que ele investiu a vida dele? Na compaixão pelos perdidos. Jesus entendeu: se eu tenho só 1 minuto. É interessante porque quando você tem pouco tempo para fazer algo, você tem que cortar aquilo que é fútil, é ou não é? Você chega, você vai fazer algo, e aí tem uma centena de coisas para fazer. Qual que é a avaliação? Você corta tudo que é fútil, e você fica só com o que é prioritário. Quero te falar, a sua vida, ela é uma vida curta. Por isso nós precisamos de aprender a cortar tudo aquilo que é desnecessário e focar naquilo que é importante. E quando nós olhamos a vida de Jesus, e esse investimento
Jesus deu a vida pelos perdidos. Ele veio ao mundo para se entregar pelos homens. E quando nós falamos sobre a compaixão de Jesus, quando nós falamos sobre ajuntar tesouros no céu, é o conselho que Jesus nos dá. Nós vemos que primeiro, a vida pelos perdidos, a verdadeira sabedoria. Você sabe que tudo que você mais precisa na vida é de sabedoria. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios. Os irmãos da projeção não estão comigo? Não? Lá em Provérbios, você vai precisar de abrir a sua Bíblia. Provérbios capítulo 11, no verso 30, falando sobre dar a vida pelo outro, sobre compaixão. A primeira verdade é essa, que entregar a vida pelo outro é a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 11, verso 30 diz: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é, a Bíblia está dizendo que o justo, ele tem um fruto, que é essa árvore, ele é como uma árvore de vida, e aquele que ganha almas é sábio. É interessante porque a genuína sabedoria está quando você pega todo o seu potencial e investe para ganhar almas, para transformar a vida de pessoas. A verdadeira sabedoria é drenar os recursos da nossa vida em prol do outro, em ajudar o outro. E eu te pergunto, todos aqui gostam de ajudar o próximo? Quantos gostam? Diga amém. Quantos se sentem bem em ajudar o próximo? Diga amém. É muito bom poder ajudar o outro, seja com algo simples ou com algo mais profundo. É muito gostoso ajudar o outro. E a Bíblia está dizendo, olha, o fruto do justo é a árvore de vida, mas o que ganha alma, sábio é. Primeira coisa que eu quero te falar é que a verdadeira sabedoria consiste em ganhar almas. Eu estou te falando que nós amamos investir a nossa vida em algo que tem valor, mas não existe nada. E eu te pergunto, se todos nós gostamos de ajudar o próximo, gostamos, irmãos. Eu vejo quando nós fazemos campanha de arrecadação de Natal, eu vejo quando nós fazemos tantas coisas, a mobilização que existe no coração dos irmãos. Mas eu te falo, qual é a maneira mais profunda de ajudar o outro? Resolve, como eu te disse, a vida é esse 1 minuto, comparado a toda a eternidade. Resolve nós darmos tão somente comida para as pessoas, se depois da comida ela vai para o inferno? Resolve, nesse 1 minuto, nós darmos só um amparo para essas pessoas, e só darmos amizade a elas, que é muito bom. Mas resolve darmos amizade para essas pessoas, nesse 1 minuto, nessa eterna existência humana que eu estou falando aqui, que a sua existência terrena é 1 minuto, só que a comparação é muito menor. Resolve dar amizade para essa pessoa tão somente, nesse 1 minuto, tão pequenininho da vida, da história da existência dela. Resolve dar só amizade para ela. Resolve dar para essa pessoa tão somente, pastor, eu amo as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Resolve você dar somente a companhia de um bom vizinho? Resolve você dar tão somente a companhia de um bom amigo? Não resolve. Quando nós falamos sobre isso, a Bíblia diz, olha, aquele que tem a verdadeira sabedoria em ajudar o próximo, ele vai entender que não tem nada superior ao Evangelho. A compaixão de entender, eu preciso de ajudar o meu próximo com algo que seja muito superior a isso. Não é só o Evangelho, porque o Evangelho nunca vem sozinho. O Evangelho vem acompanhado de princípios de boas obras. O Evangelho vem acompanhado de caridade. O Evangelho vem acompanhado de justiça. Isso faz parte do Evangelho. Mas eu quero te falar, as pessoas precisam muito mais do que bons cidadãos, do que bons amigos, do que bons vizinhos. Elas precisam de uma mensagem que vai salvar a alma delas eternamente. E quando nós olhamos isso, a Bíblia está dizendo, essa é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria consiste em investir a vida nisso. E aí a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 28, verso 19, a grande comissão, portanto ide, diga fazei discípulos, diga de todas as nações, diga batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, aonde consiste a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria é mudar o destino eterno das pessoas. É nesse infinito que todos os homens têm, não só aqueles que vão para o céu.
É você entender que eu posso ser útil à minha família, e eu preciso me desgastar com todas as forças, eu preciso de usar de toda a sabedoria. E a Bíblia diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, repreende, exorta, porque chegarão dias em que rejeitarão a sã doutrina, e eles terão coceiras nos ouvidos, não conseguirão ouvir essa verdade. Eu te digo, nós vivemos no Brasil dias em que os homens são abertos para o Evangelho, as pessoas são abertas. Eu estava lá, e domingo que vem vou receber aqui uma das pessoas que trabalhou comigo lá. Em 15 minutos que eu tive, foi o suficiente para falar do amor de Jesus, para manifestar o amor de Jesus. E ele falou: eu quero muito ir, eu quero muito estar inserido. Eu entendi que eu preciso disso. Nós fomos tomar um café sexta-feira. Se você falar do amor de Deus no Brasil, ninguém vai te mandar calar a boca. Se você começar a falar do amor de Jesus, ninguém vai te mandar embora. Pelo contrário, se você oferecer uma oração para alguém, mas isso precisa ser um estilo de vida de sabedoria nosso. Isso não pode ser só uma campanha da igreja. Isso não pode ser só um tempo que na célula está falando. Não, isso precisa ser um estilo de vida. Quem é sábio entende. Eu posso ajudar as pessoas com algo que vai transformar a vida delas por toda a eternidade. Sabe o que eu fiquei imaginando hoje sobre essa sabedoria? Quando você chegar no céu, tem pessoas que foram salvas porque você pregou o Evangelho para elas. Eu fico imaginando quando essas pessoas chegarem no céu, a primeira coisa que elas vão ter menção sempre é o sacrifício de Cristo. De falar: uau, Cristo morreu para que eu desfrutasse disso. Que fantástico. Mas depois elas lembrarão: eu não chegaria a Cristo se não houvesse alguém que me mostrasse Cristo. Eu imagino que o céu vai ser um ambiente tão alegre, que você vai estar lá, e essas pessoas foram salvas que salvaram outras. Essa galera vai juntar em você e vai falar: uau, obrigado. Olha, tudo isso aqui eu estou desfrutando, sabe por quê? Porque um dia você abriu mão do seu conforto, porque um dia você rompeu a vergonha, porque um dia você foi ousado, destemido, porque um dia você teve coragem de me compartilhar. Essa é a verdadeira sabedoria de investir a vida. Sabe por quê? Porque tudo que você investiu na terra ficou na terra, mas aí tem gente que investiu demais em coisa terrena. Quando chegar no céu, ele vai estar lá, enquanto o outro vai estar lá, com todo mundo cercando ele, obrigado, alegre. Mas por quê? Obrigado, porque você era meu filho, mas você foi sábio, você entendeu que o mais importante que você podia dar para mim, era a mensagem da cruz e da salvação. Obrigado, porque você era meu funcionário, você não foi tímido de olhar e falar: não, meu patrão é arrogante, o meu patrão é poderoso demais, ele não precisa de Deus. Você falou do amor de Deus para mim. Aquela pessoa vai dizer para você: olha, obrigado, porque você era meu pai, e você não me deixou de fora disso. Você era meu irmão, você não me deixou de fora disso. Essa é a verdadeira sabedoria da vida. É o investimento naquilo que de fato é importante. E a Bíblia está dizendo: a verdadeira sabedoria é dar a vida por pessoas. Se você ama ajudar pessoas, faz parte da essência de todo cristão. Você vai amar ver a salvação das pessoas. Você vai amar se desgastar pelas pessoas. Se tem alguém na sua casa, na sua família, você vai amar clamar por ela. Não porque o pastor é uma campanha, não porque alguém disse, não, mas porque você entende a verdadeira sabedoria é dar a vida por isso. Uma segunda coisa que o ambiente de compaixão produz: primeiro, o ambiente de compaixão vai produzir pessoas sábias, gente que sabe: eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Eu estou aqui. E aí, sabe que eu quero te dizer algo? Você não precisa temer, porque quanto mais você precisar de recursos para fazer aquilo que Deus chamou a fazer, quanto mais você tiver compaixão pelas pessoas, mais Deus vai liberar sobre você recursos sobrenaturais. Pastor, eu tenho compaixão daqueles que sofrem. Você pode ter certeza, Deus vai colocar dinheiro na sua conta. Deus vai te dar capacidade de empreender. Deus vai abrir os seus negócios. Por quê? Como é que você vai chegar até as pessoas que sofrem com compaixão se você não tiver recursos? Por isso que Jesus tinha recursos. Pastor, eu tenho compaixão das pessoas, das famílias que são destruídas. O índice de destruição de lares só tem crescido. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te dar um casamento poderosamente abençoado. E você fala: não consigo entender, porque eu sou genioso, meu marido é difícil, eu sou difícil, mas tem um negócio aqui que o Espírito move, a gente ficou fácil. É aquela coisa do amor. Nossa, eu estou amando essa pessoa, eu estou amando. Hoje eu falei isso lá, não é pena que minha esposa não está aqui para ouvir, mas na hora que estavam falando do casamento, eu falei: uau, eu casei com a mulher que eu me apaixonei, eu casei com a mulher da minha vida. Mas é interessante, depois eu citar sobre isso, aí ele falou: é bonito esse discurso, hein, bacana, hein, quem vê pensa. Mas é interessante que depois eu fiquei meditando
e falei: quem não tem Cristo no casamento não consegue ter esse amor crescente. Quem não tem Cristo como base não consegue. A hora que você tiver compaixão das pessoas, Deus vai redundar em graça, te dando coisas sobrenaturais, coisas que você mesmo nunca pediu, coisas que você nem imaginou viver. Sabe por quê? Porque essa é a genuína sabedoria. Mas uma segunda coisa que essa compaixão produz em nós: a compaixão nos faz ser discípulos de Jesus. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Diga aleluia. Irmãos, nesses dias Deus tem enchido meu coração de uma compaixão. A compaixão de saber que nós podemos mudar o destino das pessoas. A compaixão de saber que um ato de ousadia seu pode mudar a história de alguém. A compaixão de saber que um ato de completa entrega pode mudar o lugar que você está plantado, o lugar que Deus te colocou. Mas olha o que a Bíblia diz, abra sua Bíblia lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis... O que está escrito aí na sua Bíblia? Não, fala com verdade. O que está escrito aí? Que deis... De novo, que deis... E assim sereis meus... Segunda coisa que a compaixão vai produzir em nós: nós nos tornamos discípulos de Cristo. A Bíblia está dizendo: olha, primeiro, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. E isso primeiro já é fantástico. É ou não é? Pedir o que quiser, e aqui você tem que ter uma interpretação literal. Pedir o que quiser, está falando o que quiser. Quando você for orar, você pode abusar. É interessante que eu conversei com alguém essa semana, a pessoa falou: pastor, eu sou tão abençoado que eu nem peço mais nada para Deus, eu acho que eu não preciso de pedir mais nada. Eu falei para ele: então você conheceu parte da bondade de Deus ainda, você vai conhecer ela completa, porque quando você conhece ela completa, você pede o que você quiser, você começa a fazer pedidos. Mas aí é interessante, porque entra no primeiro: quando tem compaixão, você não está pedindo para você. O pastor André estava falando comigo algo que eu nunca tinha reparado. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. Ele diz: o pão nosso. Diga assim: pão nosso. Não é o pão seu, não é o pão para você. Jesus não te ensinou a pedir só para você. Olha que profundo. Jesus não te ensinou a orar só por você. E nesses dias eu tenho orado: a casa nossa. Você crê que Deus pode te dar condição? Irmãos, como é gostoso quem pode dar uma casa para o pai, para a mãe, quem pode honrar a família. A Bíblia está dizendo: olha, quando você for orar por provisão, ora no sentido nosso. Se for orar por comida, fala: Senhor, o pão nosso. Porque eu não vou ter só para minha casa não, eu vou poder pegar no final do mês, mandar 30, 40, 50 cesta básica para quem tem fome. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas quando nós olhamos, isso aqui é mover de compaixão. Jesus disse: olha, tudo que vocês fizerem vai ser feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Esse fruto aqui é que vocês produzam. Jesus está dizendo que vocês produzam pessoas. Mas olha o que a versão da mensagem diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, um relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É dessa maneira que meu Pai demonstra que Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. A Bíblia está dizendo que essa é a maneira de expressar o Pai, é quando nós produzimos frutos. Talvez você questione: pastor, por que é discípulo? E Jesus está dizendo em Lucas 15, só é discípulo do Pai. E você sabe, você pode ser um discípulo do Pai, ou você pode ser um mero ouvinte das suas verdades, um salvo. E aí talvez você questione: pastor, por que é considerado discípulo somente aquele que produz frutos? Sabe por quê? Porque a essência do Pai é a compaixão. A essência do Pai é o amor. E aí a Bíblia está dizendo: olha, como você vai ser discípulo de Jesus, se você não carrega no seu coração a mesma essência dele? E todo aquele que é discípulo de Jesus vai dar muito fruto, porque o coração dele é movido por muita compaixão. Ele é movido por muita compaixão dos perdidos. Ele é movido por muita compaixão daqueles que estão perecendo.
ele entende que esse é o algo mais importante. Pregue a palavra, deixe seu coração como discípulo de Jesus. Sabe por que os discípulos de Jesus, aqui ele está dizendo que dão muito fruto e não pouco fruto? Porque a compaixão é muito grande, o clamor é muito grande. Ele passa na rua dele e fala: Senhor, não é possível, algo tem que mudar aqui. Ele vai nas festas de família dele e fala: Senhor, não é possível, algo tem que mudar aqui. Ele vai nos lugares, ele vê as pessoas perdidas, ele vê as crianças perdidas, ele vê os familiares perdidos, ele vê a família dele perdida, ele vê o patrão perdido, ele vê os funcionários da empresa perdidos, e o coração dele é completamente voltado e fala: Senhor, o Senhor precisa de fazer algo. Nós queremos ter compaixão, irmãos, queremos voltar a nossa vida para uma vida que tem compaixão. Nós só seremos discípulos de Jesus se a mesma essência de compaixão que está nele estiver em nós. É isso que caracteriza um discípulo. Mas um terceiro princípio que a compaixão vai produzir: o entendimento de que a salvação é o que mais produz alegria no coração do Pai. Quantos aqui têm o desejo de alegrar a Deus? Diga aleluia. Você sabe que na graça nós já alegramos a Deus por meio de Cristo. Mas todo aquele que de fato nasceu de novo, ele tem um desejo de alegrar o Pai. Ele se sente constrangido em amor, em falar: ai, o meu desejo é de poder alegrar o Pai. E é interessante quando nós falamos disso, existe algo que alegra o coração de Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, verso 10. Lucas capítulo 15 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, porque Lucas capítulo 15 é a expressão do coração amoroso do Pai. É em Lucas capítulo 15 que Jesus conta algumas parábolas, e a mais famosa delas é a parábola do filho pródigo. Jesus expõe qual é o coração do Pai. Em Lucas capítulo 15, verso 10, a Bíblia diz: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É interessante porque por muito tempo, muitos lugares pregam que os anjos estão fazendo festa quando um pecador se arrepende. E aí, a alegria, diante dos anjos. Então muitas pessoas interpretam isso como se no momento que um pecador se arrependesse, o céu entrasse em festa e os anjos entrassem em festa. Mas é interessante porque o princípio não é esse, é mais profundo. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos. Quem está diante dos anjos, irmãos? Quem que está diante dos anjos? A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos. Sabe quem que faz festa quando um pecador se arrepende? O próprio Jesus. A Trindade entra em festa quando um pecador se arrepende. E aí quando nós falamos desse genuíno amor, o nosso desejo é poder agradar o Pai, nosso desejo é poder fazer com que Ele jubile. E quando nós falamos desse júbilo, não tem nada mais importante para o Pai do que um pecador arrependido. Tem um irmão que ele está saqueando o mundo agora, chama Todd Wright. Ele é um cara de dread aqui, mas ele é um cara que ele sai pregando no meio da rua e curando pessoas. Tem vídeo de pessoas com a perna crescendo, tem vídeos dele pregando em show de rock, e as pessoas se convertendo, e ele começa a gritar: quem quer aceitar Jesus? Quem quer ter a sua vida mudada? Quem quer ter o seu destino mudado? No meio de uma entrada de show de rock, as pessoas vão se aproximando, ele ora, ele tem palavra de conhecimento pelas pessoas, ele começa a declarar sobre elas, elas são tocadas. Muito legal. E semana passada esteve aqui o pastor Davi. O pastor Davi veio ministrar na igreja que o Todd Wright veio ministrar. E o Todd Wright, pastor Davi comentando que no meio da conferência, irmãos, ele saiu lá dos Estados Unidos, ele veio até aqui, ele veio aqui para pregar numa conferência de cristãos, que as pessoas estavam pagando nem sei quanto, mas não é uma conferência barata. Eu não tenho ideia quanto está essa conferência. Tem, Evandro, quanto está a conferência? É uma conferência que não é barata, que as pessoas têm que se programar, acho que mais de R$150, acho que R$200, as pessoas têm que se programar para ir uma conferência. E aí, diz que ele estava ministrando, mas ele é um cara que ele entende que só tem uma coisa que traz alegria para o Pai de maneira profunda. E aí no meio da conferência ele perguntou: tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aí disseram que no meio daquela multidão, não sei quantas pessoas tinham, mas tinham milhares de pessoas, uma pessoa levantou a mão. Ele parou toda a conferência, ele mudou o sermão dele, e ele começou a pregar só para essa pessoa. Sabe por quê? Ele disse: você é mais importante que a conferência, você é mais importante do que eu ter saído lá dos Estados Unidos,
Você é mais importante que todos os demais aqui. Você é a figura mais importante. Você é mais importante que as nossas canções. Você é mais importante que nós, tudo que estamos fazendo. Então vale a pena parar tudo só por causa de você, porque você é importante. Agora eu te falo, o que faz um camarada parar todo um discurso para se voltar a uma pessoa perdida, é o entendimento de que isso alegra o coração do Pai. Se você tem desejo de alegrar o coração de Deus nos seus dias, pare os seus dias para dizer: eu sei que Deus se alegra com tantas coisas que eu faço por meio de Cristo, mas eu vou parar tudo aqui. Vale a pena parar tudo para desenvolver relacionamento com essa pessoa. Vale a pena parar tudo para orar por ela. Vale a pena parar tudo. Vale a pena eu sacrificar qualquer coisa da minha casa para todos os dias ter um ambiente de oração, para todos os dias ter um ambiente de entrega. Vale a pena. O Todd Wright, e quando eu ouvi que ele fez isso na conferência da Dunamis, eu falei: uau, esse cara é maluco, ele entendeu o coração de Deus. Quem para uma conferência que ele veio para ministrar lá dos Estados Unidos, para se voltar a uma pessoa e para ministrar só para uma pessoa, para que essa pessoa tenha compreensão do tamanho do amor de Deus por ela, é que ele entendeu: nada que nós possamos fazer aqui vai produzir mais alegria no coração de Deus do que quando um pecador se volta a Ele em completo e profundo arrependimento. Mas por último, a compaixão e o Evangelho é um privilégio que os anjos desejaram. A Bíblia diz que os anjos desejaram esse conhecimento e a revelação, a manifestação dessa verdade lá em 1 Pedro. Desejaram ter o conhecimento do Evangelho, ter a compreensão. E nós temos a oportunidade de ter a compreensão, a revelação do Evangelho, para podermos ser anunciadores do Evangelho, para podermos anunciar essas boas novas. É interessante porque os anjos, quando eles enxergam o poder do Evangelho, esse é o desejo deles. Não de forma explícita está escrito na Bíblia que eles desejaram pregar, como é dito em alguns lugares, mas eu creio que possa englobar, porque havia um profundo desejo da compreensão, da manifestação do Evangelho. E quando nós olhamos seres celestiais, eles conhecem tudo que nós fazemos, todos os prazeres que você desfruta, mas eles desejaram um prazer só: a compreensão desse Evangelho. E o que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é as boas novas de um Deus de amor para um homem pecador que não merece. Eles desejaram, esse foi o anelo, o conhecimento de um Deus de amor, a proclamação dessa verdade, de um Deus perfeito de amor, que não precisava de nada para estar completo, mas que escolhe vir à terra, se entregar e se dar por um homem pecador que não merecia nada. E essa entrega é interessante, porque quando nós falamos sobre o Evangelho, não há um desejo da eternidade por um carro. Eu te falo, não é errado isso. Não há desejo da eternidade pelo casamento, e não é errado isso. Não há desejo, mas a Bíblia diz que houve um anelo na eternidade, quando olhou para a terra, quando enxergou o Evangelho. Uau! E eu fico imaginando alguém que vive numa dimensão muito melhor que a nossa, olhar uma coisa e desejar: uau! Os anjos anelaram por essa vida do Evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Nós somos privilegiados. A nós foi dado o privilégio do conhecimento e do poder de anunciar o Evangelho. Nós temos esse privilégio. E talvez você tenha muitas prioridades e muitas coisas importantes na sua vida, mas eu quero te falar que todas as coisas importantes da sua vida, elas vão ser facilmente vencidas no primeiro minuto no céu. No céu, quando você chegar no primeiro minuto, tudo que para você era demais, você vai olhar e falar: sabe aquele lugar que você vai? Você já aconteceu isso com você? Você já comprou um carro que você falou: nossa, meu carro é demais, meu Deus. Aí alguém te chama para andar no carro dele, aí você fala: meu Deus, meu carro é de menos. Que carro velho que eu tenho. Meu carro é um Poisé. Já aconteceu? Eu lembro quando eu estava reformando meu apartamento, era o melhor que eu podia fazer. E eu estava ali reformando aquela coisa, e eu achava que estava brilhante. Né? E na mesma época tinha alguém reformando apartamento comigo. Quando finalizou a reforma, um pouco antes, a pessoa me chamou. Eu falei: meu Deus, meu apartamento ficou tão feio. Meu Jesus amado, que mau gosto que eu tenho.
É interessante porque quando você chegar na eternidade, você vai olhar para a sua vida e falar, meu Deus do céu. Não, mas eu achava que aquilo era bom, não é possível. Não, deixa eu voltar lá, porque eu estava achando que lá era melhor que aqui, mas não é não. Quando você chegar no primeiro minuto de céu, você vai descobrir, aí vai estar lá Paulo que falou, rapaz, olha, investi a minha vida, e olha isso aqui. Aí você vai falar, não, mas quanto tempo você investiu? Investi 70 anos, e quanto tempo você já está aqui? Já estou aqui há 2.500. Aí você vai falar, e você investiu só 70 anos para isso aqui? Não acredito. Deixa eu voltar nesse 1 minuto, que eu quero investir esse meu 1 minuto direito. Quando você chegar lá, irmãos que morreram, mártires que nós não conhecemos, eles vão falar, olha aqui a realidade que eu estou desfrutando. Aí você vai falar, mas o que você investiu? É por isso que eu digo, Deus é um Pai muito generoso. Aí você vai perguntar para eles, mas no que você investiu mesmo? Eu falo, só investi no que Jesus investia. Investi na compaixão pelos perdidos. Aí ele vai falar para você, olha, eu tinha tudo que eu queria. E quanto mais eu investia a minha vida nisso, mais eu via Deus me dando coisas. Porque lá em João capítulo 15, ele diz, tudo que vocês pedir, vocês vão receber. Quando vocês forem meus discípulos e vocês derem muitos frutos. E aí, na eternidade, é interessante, irmãos, porque Reinhard Bonk, ainda jovem, ele descobriu essa verdade. E ele mudou lá para a África. Você sabe que tem países da África que se tornaram inteiros cristãos. Tem uma igreja na Nigéria que são 3 milhões de irmãos. Você sabe o que é isso? Imagina Santo André inteira reunida, o ABC, melhor dizendo, inteiro reunido aqui, a igreja dos irmãos. Esses irmãos estavam contando para mim, tinha um ditador no poder, eles começaram a orar. O pastor disse, olha, agora Deus está fazendo algo nos céus dessa nação para quebrar esse principado. Sabe o que aconteceu? No outro dia esse ditador acordou morto. Não acordou, né? É verdade. E aí, um novo presidente assumiu. Olha aqui para mim, Reinhard Bonk, ele disse assim, se Reinhard Bonk pisar de novo nesse país, nós vamos matar ele, porque ele fez uma lavagem cerebral na nação. Irmãos do céu, não tem nada de especial em Reinhard Bonk que não tem em você não. E aí o presidente disse, se ele pisar aqui nós vamos matar ele. Esse camarada morreu, assumiu um cristão no poder. Sabe o que o cristão falou? Traz Reinhard Bonk aqui, porque quem vai me empossar no poder vai ser Reinhard Bonk. E esse Reinhard Bonk, ele foi para a África, sabe tudo que ele tinha? Compaixão no coração. Talvez você fale, pastor, não tem muita coisa. Quero te falar, eu não acho que Jesus era uma figura brilhante no sentido de um físico brilhante, ou que ele tinha algum poder extraordinário, senão o poder do Espírito Santo, que é o mais brilhante de tudo. Eu sei que você acha que pastor, o irmão ali tem informação, pastor, o irmão ali tem não sei o quê. Esse irmão ganhou a África, certamente com a compaixão. Você sabe que essa história é verídica? Lá em Harvard, um camarada do interior dos Estados Unidos, você sabe que Harvard, a maioria dos presidentes americanos vieram de Harvard, é a maior faculdade, é a melhor faculdade do mundo. E um camarada morava no interior dos Estados Unidos, e ele sentiu, e Deus falou para ele que ele devia ir para Harvard, e ele foi, e imagino que ele ingressou nos estudos ali, Deus foi abrindo as portas, e Deus falou para ele, eu quero ganhar essa universidade, eu quero transformar essa universidade. Ele é alguém muito tímido, lá interiorano, simplesinho, e aí, só de ver nos filmes você vê, né, aqueles adolescentes dos Estados Unidos é muito diferente, jovem, e aí Deus falou para ele, se aproxima do camarada que é o presidente dos universitários, você vai falar do meu amor para ele. E aí diz que ele se aproximou desse camarada que era presidente do Grêmio Estudantil, ele começou a pregar para esse camarada, e começou a falar de Jesus, e a história diz que esse camarada começou a tirar sarro da cara dele, e como ele era muito popular, outras pessoas começaram a se aproximar, e outras pessoas se aproximaram e começaram a tirar sarro dele também, aí tal, e tirando sarro dele na roda,
E daqui a pouco ele ali, constrangido, Deus falou para ele: fala biscoito. Aí ele falou: Deus, mas como assim? Biscoito aqui do nada. Deus falou para ele: grita biscoito. Ele: Deus, mas meu Deus do céu, mas grita biscoito. E o pessoal tirando sarro dele, ele todo constrangido lá, e a voz do Espírito falando dentro, aquele negócio fora. Aí ele falou: biscoito. Aí o cara na frente dele olhou para ele, arregalou o olho e ficou assustado quando ele viu aquilo. Aí ele falou: agora, biscoito. Aí aquele camarada começou a se emocionar, ele: biscoito, biscoito, biscoito. Daqui a pouco aquele cara estava cheio de lágrima. E aí todo mundo ficou meio perplexo, porque ninguém entendeu nada. E aí disse que ali, aquele cara disse: quem te mandou falar biscoito? Foi Deus me mandou falar biscoito. Isso é uma história verídica, de alguém que tem compaixão. Ele falou: sabe o que é? Quando eu era criança, minha mãe era muito rígida, e ela fez uma fornada de biscoito, e eu roubei um biscoito escondido. E minha mãe, quando chegou, ela viu que estava faltando um biscoito, e ela perguntou para todo mundo, e aquilo deu a maior briga na minha casa. Só que eu não fui o culpado. No final eu tinha culpa, mas aquilo virou um transtorno na minha casa, e eu saí daquilo. Ele disse: isso produziu dentro de mim uma série de coisas, que ao longo da minha vida eu tive que parar no psicólogo, e eu descobri no psicólogo que essa era a fonte do meu problema. Esse dia que eu fiz isso. Só que eu não contei isso nem para o psicólogo, eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. E você falou agora. Sabe o que aconteceu? Aquele tempo, naquele ano, houve um grande avivamento naquela universidade, e até hoje existem professores cristãos lá que foram afetados a partir disso. Só alguém que teve compaixão. Ele não sabia falar, ele estava no meio de gente importante, mas ele sabia: eu posso mudar o destino das pessoas, eu posso mudar a realidade das pessoas. Talvez você está passando por dificuldades e privações na sua vida. Você fala: pastor, eu quero te falar, quando você descobre isso, você vai ver Deus redundando em glória em todas as áreas da sua vida, quando você se move nessa compaixão. E para nós encerrarmos, John Wesley foi o maior pregador do século passado. A igreja metodista ainda hoje, ela tem 10 milhões de membros, ainda hoje. Ela conta com 10 milhões de membros ao redor do mundo. E lá tem lá até hoje, em Londres, a casa que o Wesley viveu. O pai, na última vez, esteve lá, mandou até foto. Está lá a casa que ele viveu. E no quarto de John Wesley, estão lá os móveis que ele viveu, tudo. Esse grande homem de Deus, que foi responsável só de hoje ter 10 milhões de pessoas salvas por conta dele. E esse rapaz impactou o mundo, e é feita excursões direto para lá, em um grupo de uma escola. Isso é uma história recente, talvez uns 70 anos atrás, um pouquinho mais, melhor dizendo, talvez uns 90 anos atrás. Um grupo foi fazer uma excursão, porque é feito lá, para essa casa, para conhecer essa casa, e desceram as crianças de 7 anos, elas começaram a visitar a casa, elas passaram pela casa, ouviram um pouco sobre a vida de John Wesley, tem um museu, um memorial dele, e daqui a pouco, acabou o horário da visita, a professora começou a recolher as crianças, começou a trazer as crianças de volta para o ônibus, e trouxeram todas as crianças para o ônibus, e quando todas as crianças estavam no ônibus, a professora começou a fazer a chamada, e quando a professora fez a chamada, faltou uma criança. A professora então voltou, começou a procurar, desesperada, dentro da casa, e a hora que a professora chega no quarto de John Wesley, o quarto de John Wesley, ele orava sobre tacos de madeira, e orava posicionado no mesmo lugar, e no lugar que John Wesley orava, a madeira afundou no local dos joelhos dele. Foi ali o lugar que ele clamava por compaixão, dizendo: Senhor, sara o meu país, Senhor, muda a história das pessoas. E aquele homem orava e chorava ali, durante anos da vida dele. Talvez fale: a vida dele era muito fácil, pastor. A vida dele não era fácil. Ele nunca
casamento dele foi completamente conturbado, porque ele tinha uma esposa completamente desequilibrada. Alguns acham que ela tinha problema psicológico. Diversas vezes nos discursos de John Wesley, a esposa dele subia no púlpito e ela gritava: não escutem esse homem, tudo que ele está falando não é de Deus. E é ali que aquele homem gerou um grande avivamento de Deus. O Taco fez um formato que está lá até hoje. E aquela professora chega e ela encontra aquela criança prostrada, com os joelhos no mesmo lugar onde John Wesley colocava os joelhos dele, de mãos erguidas, com 7 anos, e dizia: Senhor, faz outra vez. Senhor, faz de novo. Eu tenho certeza que ele falava: Senhor, faz na América. Senhor, faz nos Estados Unidos. E aquela professora se aproxima, constrangida, coloca a mão no ombro dele e diz: Billy Graham, nós precisamos de ir embora. Sabe quem é Billy Graham? Billy Graham é um pregador norte-americano. Ele foi conselheiro espiritual de pelo menos 4 presidentes, que ele tinha acesso direto à Casa Branca. Foi o mais proeminente pastor batista de todos os tempos. Billy Graham já pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer pregador na história da humanidade. De acordo com a sua equipe, desde 93, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham aceitado Jesus através da vida de Billy Graham. A partir de 2008, a audiência e influência do ministério de Billy Graham, incluindo rádio, cruzadas e televisão, superou 2,2 bilhões de pessoas. Te pergunto, uma criança de 7 anos pode mudar alguma coisa, irmãos? Sabe o que ele tinha? Um clamor de compaixão, de dizer: Senhor, faz outra vez. Se o Senhor fez lá com John Wesley, o Senhor pode fazer aqui. Nas cruzadas desses irmãos, Spurgeon, quando chegava numa cidade, a história diz que num raio às vezes de 40, 50 quilômetros, as pessoas eram atraídas, desesperadas ao local que eles estavam, sem saber o que estava acontecendo. E as pessoas chegavam no lugar, elas se prostravam em arrependimento, elas diziam: nós queremos Jesus. Billy Graham, em todas as cruzadas que ele fez, milhões e milhões de pessoas se converteram. Sabe por quê? Porque tinha um clamor nele: Senhor, faz outra vez. Talvez aquilo que Deus fez com John Wesley, Ele ainda não fez no seu bairro. Eu queria que nós orássemos essa noite. Você vai falar: Senhor, faz outra vez, só que lá no meu bairro. Talvez o que Deus fez com John Wesley ainda não fez na sua casa. Você pode clamar: Senhor, faz outra vez lá em casa. Talvez o que Deus fez com John Wesley ainda não fez na sua empresa. Você pode clamar: Senhor, faz outra vez lá na minha empresa. Talvez o que Deus fez com John Wesley, Ele ainda não fez. O que Ele fez com Billy Graham, talvez Ele ainda não fez lá na sua faculdade, na sua escola, na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, não sei. Mas você pode clamar hoje dizendo: Senhor, faz outra vez. Faz de novo. Faz de novo. Opera com salvação, com transformação, com cura, com restauração. Faz outra vez, Senhor. Eu quero alegrar os céus, eu quero ser um discípulo que dá muito fruto. Faz outra vez. Será que você quer orar isso comigo nessa noite? Será que o Senhor não pode fazer de você um Billy Graham? Talvez você não vai ganhar esses milhões aqui, mas você pode ganhar a sua casa, eu te digo isso com certeza. Você pode ganhar o seu local de trabalho, eu te digo isso com certeza. As nossas células podem ganhar os condomínios que estão, eu digo isso com certeza. Nós podemos ganhar essa cidade, porque nós estamos clamando: Senhor, faz outra vez em Santo André. Faz de novo.